Eu quero falar um pouquinho aqui, mais ou menos umas 3 horas. Tô brincando, gente. Sobre a vida de Jonas. Quantos aqui conhecem Jonas ou já ouviram pelo menos falar sobre a vida de Jonas? Amém. Eu acho que a nossa vida não é nem um pouco diferente da vida de Jonas. Pelo contrário, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, eu posso falar, principalmente da minha parte, que cada um de nós aqui já teve um momento de Jonas nas nossas vidas. E a Bíblia fala sobre a vida de Jonas em apenas 4 capítulos. 4 capítulos a vida conta a história de Jonas. Ok? E por mais que a vida de Jonas, ou a história de Jonas, comece no capítulo 1 desse livro, nós vamos ler um versículo que está no capítulo 3, que já está mais ou menos perto do final da vida de Jonas. E dizendo isso, eu quero aqui enfatizar o seguinte, que não importa aonde nós estamos hoje, mas sim importa para onde nós estamos indo. Aleluia. Vou falar mais uma vez. Aquilo que realmente importa, ou a preocupação de Deus, não é onde nós nos encontramos hoje, mas é para onde nós estamos indo. Glória a Deus. Verdade. É para onde nós estamos indo que realmente importa o dia que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Jonas o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. A Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Significa que se a palavra do Senhor está vindo a Jonas pela segunda vez, significa que ela já veio uma primeira vez. Então Jonas está recebendo a palavra de Deus pela segunda vez. Ou seja, ele já havia recebido uma vez. E isso no capítulo 3. Quando Jonas recebeu a palavra de Deus pela primeira vez, é no capítulo 1 e a história de Jonas começa aqui. Dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas, no capítulo 1. Quando a palavra de Deus, ou quando Jonas teve o primeiro contato e a primeira experiência com Deus, foi Deus que se aproximou a ele, não ele que se aproximou de Deus. Interessante que, por mais que nós precisamos de Deus, ainda é Deus que vem a nós primeiro. A Bíblia diz assim, olha, atrai-me e eu irei após ti. Né? O escritor falando a Deus, atrai-me e eu irei após ti. Ou seja, até mesmo para nós buscarmos a Deus, nós precisamos dele. Não é verdade? Deus, entendendo isso, sempre vem a nós primeiro. Né? A Bíblia diz que nós somos predestinados. Ou seja, fomos escolhidos ainda mesmo antes de não existirmos. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? Yes. E Deus, sabendo disso, Deus sempre vai se aproximar a nós primeiro. Por isso que Jesus, antes de subir ao céu, para depois voltar de novo, disse que os finais dos tempos só aconteceriam depois que o Evangelho fosse pregado nos 4 cantos da terra. Ou seja, Deus vai permitir que todo homem pelo menos ouça acerca dele pelo menos uma vez. Porque Deus se compromete, Deus se responsabiliza em se aproximar de nós primeiro. Então é interessante que Jonas nunca pediu para servir a Deus. Jonas nunca pediu para ter uma chamada. Jonas nunca pediu para ter uma posição. Não, Deus veio a ele primeiro. Né? E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus se aproximou de nós primeiro. Amém. Mas a nossa história não termina aí. Vai existir pelo menos uma vez nas nossas vidas em que nós vamos querer fugir de Deus. Oh, yes. Isso faz parte da nossa natureza. Talvez isso aconteceu com você ontem. Talvez isso aconteceu com você hoje. Talvez isso vai acontecer com você amanhã de manhã quando você acordar. Talvez isso já aconteceu há algum tempo. Mas em algum tempo das nossas vidas,
nós pensamos em desistir de servir a Deus. Né? Como eu já disse, faz parte da nossa natureza. Deus tinha recém falado com Jonas. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Jonas e deu a ele uma ordem. Olha, eu quero que você vá a Nínive pregar contra aquela cidade, porque o seu pecado chegou diante de mim. E a Bíblia diz que Jonas imediatamente fugiu da presença do Senhor. Né? E o interessante é que Deus mandou Jonas ir para Nínive, uma cidade que estava a 500 quilômetros de onde ele estava. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor e foi em direção a Tarsis, uma cidade que estava a 4.500 quilômetros da onde ele estava. Então, às vezes, nós escolhemos tomar o caminho mais longo para fugir de Deus. Nós escolhemos o destino mais longo porque nós escolhemos fugir de Deus, porque às vezes é mais fácil pensar em desistir, deixar de servir a Deus. É mais fácil você às vezes tomar o caminho mais longo e demorar mais para chegar no seu destino do que servir a Deus. Foi essa a decisão de Jonas. Jonas preferiu, né, ir para mais longe. Isso também mostra que o fato de nós escolhermos de irmos em direção ao contrário daquilo que Deus tem para nós, vai demorar mais para chegarmos ao nosso destino. Não que você servindo a Deus elimine etapas na sua vida. Isso não é verdade. Né? Deus, muito pelo contrário, Deus, na nossa jornada, na escola da vida, na estrada da vida, Deus, né, prepara etapas para que nós passamos por ela. Mas se você preferir escolher um caminho contrário daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você, o seu caminho vai ser mais longo. E a Bíblia diz que quando Jonas escolheu o caminho contrário daquilo que Deus tinha para ele só começou a descer na vida. Né? E a Bíblia diz que nós somos criados para sermos cabeça e não para sermos cauda, ou seja, fomos criados e fomos escolhidos por Deus para estarmos em cima. E a Bíblia diz que Jonas começou a descer. Ele foi a uma cidade que chamava Jope. E a Bíblia diz que ele desceu. No versículo 13 diz: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope. Então Jonas começou a descer na vida em vez de subir. Porque quando você desobedece a Deus, você escolhe o caminho contrário. Quando você foge da presença de Deus, quando você foge dos planos de Deus na sua vida, você está descendo. Você não está subindo na vida, você está descendo na vida. E é isso que a Bíblia diz que Jonas começou a descer. O interessante é que assim que Jonas começou a descer, e para o lado contrário, a Bíblia diz que o Senhor fez soprar um vento e uma grande tempestade começou a assolar e começou a chacoalhar o navio onde ele estava. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem sempre tudo que acontece de errado na nossa vida, nem todas as tragédias, nem todas as dificuldades, nem todos os problemas, nem todas as lutas que nós passamos na nossa vida é culpa do diabo ou culpa do nosso inimigo. Muitas coisas, Deus mesmo que permite que nós passamos por ela, porque Ele está nos querendo ensinar alguma coisa. Então, às vezes, quando as coisas estão muito difíceis, né? Quando as coisas parecem não ter uma solução, não parece ter uma saída, você perdeu o trabalho, né? A lei de imigração apertou mais, né? Você foi parado sem carteira, coisas dessa natureza que nós passamos aqui. Nem tudo isso é culpa do diabo que está querendo nos destruir, nos afastar de Deus. Muitas vezes é Deus permitindo fazer. A Bíblia diz que foi Deus que fez soprar o vento. Então imagine agora, Jonas está num navio, né, cheio de tripulantes, capitão, marinheiro, em alto mar, e de repente a Bíblia diz que o navio está prestes a se arrebentar. Eu estou com uma nova versão internacional aqui, exatamente essa expressão que a Bíblia diz. Que o navio está pronto de se arrebentar. E a despeito de tudo isso, é Deus que criou aquela situação que eles estão passando.
Amém.